Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, pessoal da Boa noite. Liga. A minha fala é bastante rápida, é mais para fazer a introdução do processo das práticas, né, em medicina do trabalho. Essas práticas, como a gente já falou, elas vão acontecer em dois locais diferentes. Um é na Engemed, comigo, e outro na Occupational Safety com a doutora Marciana. Todos vocês, eu acredito que já devem ter conseguido acessar a planilha, né, de agendamento, né? Alguém não conseguiu, alguém teve alguma dúvida, alguém teve alguma dificuldade? Se tiver, entre em contato, se tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo pelo próprio WhatsApp, que eu acho que fica até mais fácil. De qualquer forma, eu só gostaria de orientar o seguinte: a partir do dia 18, então, né, depois da manhã, a gente vai estar recebendo um grupo novo para as práticas, e cada um de vocês coloque o nome no local onde vocês queiram participar. Então, na Engemed, na primeira planilha, você tem 4 locais. Tem o médico 1, que é de manhã, sempre das 10 às 12. Tem o médico 1, os funcionais, os exames funcionais, a audiometria. E à tarde tem o quarto local, que é o médico 2. Tá? Então, quando vocês puderem, coloquem, se agendem para cada um desses 4 locais. Da mesma forma, vai funcionar para a safety, com a doutora Marciana. Tá? Então, por exemplo, Diego quer ir no dia 18, deixa eu até ver como é que tá. No dia 18, a gente já tem a Patrícia para audiometria, o João Pedro para os funcionais. Depois, no dia 19, a Luciane para audiometria. Então, no dia 18, ainda temos 2 vagas ainda, um para o médico 1 e para o médico 2. No dia 19, está aberto ainda para o médico 1, funcionais e o médico 2. E assim por diante. Na planilha da doutora Marciana, do dia 18, a Patrícia está na audiometria e o João Pedro no eletrocardiograma. Deixa eu ver aqui. Só que, João, você está marcado em 2 locais. Perdão, na safety é outro horário, né? Das 7 às 9h30. Então não tem conflito de horário. Eu reparei aqui que a Gabriela Muniz, ela marcou na Engemed dia 23 e também ela marcou, deixa eu ir para frente, na semana seguinte, no dia 30, ela marcou para o médico 2 também. Então, a Gabriela, ela já marcou um dia no médico 2. Na semana seguinte, ou em outros dias, ela deve marcar nos outros locais e não repetir o médico 2. Tá? Então, cada um dos ligantes deve participar de um dos locais apenas uma vez. No final, quando a gente encerrar todo o processo, quando todo mundo tiver passado, né, por todos os locais, aí sim a gente. Obrigado, Diego. Então, aqui a Gabriela, né? Vocês estão vendo a Gabriela aqui marcou no dia 23, médico 2, e no dia 30 também. Então, Gabriela, eu gostaria que você desmarcasse um desses 2 e colocasse nos outros locais. Tá bom? Então, cada ligante, ele deve participar, são 7 locais ao todo, né? 2 estabelecimentos, um na Engemed, um na Safety, porém, 4 locais na Engemed e 3 na Safety. Então, são 7 locais. Após cada um ter passado em todos os sets, aí sim a gente pode refazer o ciclo, e aí, conforme vai abrindo a agenda, aí vocês vão se programando para participar repetir, né? Repetir um local, tal, tá? Mas isso depois que todos passarem. Ok? Então, qualquer dúvida aí, só me contatar aí pelo WhatsApp, que acho que até fica mais fácil. Muito bem. E tem algumas regras, né, pessoal?
Na própria planilha tem o endereço certinho na lateral, mas ó, o mais importante assim, é a gente estar se programando para quando vai participar. De preferência, uma semana de antecedência, né? A partir de hoje, a partir da semana passada já estava aberta a agenda, então sempre como marcar, fazer o agendamento com antecedência e também se houver algum problema, né? Se não puder participar naquele dia, naquela data, é só nos avisar com antecedência, né? Então, 2 dias para a gente também se programar, tá? Eu tenho mais ou menos, eu tenho a programação de cada um desses locais, do que vai estar acontecendo, então, se vocês desistirem naquele dia, ou não puderem, precisa me avisar para a gente estar fazendo a troca da programação, ok? Ah, Doutor oi, Gilberto? sim, pode Olá, boa falar. noite, tudo Boa bem? noite. Aqui é a Patrícia. Pois Eu não, tenho, Patrícia. eu tenho uma dúvida, é porque Sim, assim, eu marquei para o dia 18. 18, Aí o meu nome está em audiometria, porque é a isso. data que eu não tenho aula nesse período, de Ok, manhã. ok. E aí eu teria que marcar também, numa outra data, médico 1, numa outra data, funcionais, e numa outra data, médico 2. Isso, exatamente. Tá? Porque Ah, são entendi. locais diferentes, né? Eu chamo de local cada uma dessas linhas. Médico 1, audiometria, funcionais e médico 2 são locais diferentes. Então, em cada um desses locais, você vai ter a oportunidade de conhecer uma matéria diferente, tá? Um tema Entendi. diferente. Tá? Por isso que é Ah, importante, é interessante cada um passar por todos esses locais. Da ah, mesma forma, na safety são 3 locais, entendi. Não, tá? perfeito. Perfeito, agora eu entendi. Obrigado. Ok. Tá? E tem, do lado tem as regras, né? Algumas orientações, não ir de sempre ir com o avental, né? Da própria faculdade, o jaleco branco, né? Evitar o uso de roupas mais curtas, né? E pode ir de tênis, não tem problema, tá? Não pode ir de chinelo, tá, gente? Porque lá é uma clínica, então os dois estabelecimentos são clínicas de atendimento a trabalhadores, né, a colaboradores de empresas, então não pode ir de chinelo, ok? A questão do atendimento, né, quando vocês estiverem principalmente com o médico, vocês vão ter oportunidade, aqueles que já tiverem já um pouco mais à frente na semiologia, vão ter a oportunidade de poder examinar o paciente, o colaborador, fazer o exame físico, né, além de fazer a anamnese. Então, vamos aproveitar também para relembrar, né, e talvez até aprender algumas técnicas semiológicas para o nosso dia a dia, da clínica geral, mas também especificamente da clínica de medicina do trabalho. Tá bom? Eu acho que é isso. Diego, se você puder, pode fechar a planilha, acho que todo mundo já tem acesso, já viu, já teve o acesso. Assim, e tem a lista de presença, não esquecer de assinar a cada vez que estiver indo para um dos locais da parte prática, tá bom? E importante, ou eu ou a doutora Marciana estaremos com vocês durante a prática. Se por algum motivo eu não puder, ou a doutora Marciana não puder, nós vamos estar avisando e informando. Junto comigo, tem um outro médico que faz o atendimento lá, tem um fonoaudiólogo, que é a parte de prática, tem uma enfermeira do trabalho comigo também, que vai estar auxiliando na parte de funcionais, né? E uma outra médica também, no período da tarde, que vai estar auxiliando. Tá? Então, sempre vocês vão estar junto com algum profissional que vai estar orientando, vai estar explicando, apresentando alguns casos. A gente está separando os casos mais interessantes para vocês aproveitarem bem esse período de prática, tá ok? Não se preocupem, quem estiver no segundo, no terceiro, no quarto, tal, independentemente do período que vocês estejam, tá, sempre vai ter um conhecimento mais adequado, a gente vai ter mais uma posição mais explicativa, tal, com bastante paciência. Não se preocupem em chegar lá e não ter tido prática em outras clínicas,
tá? Isso vai ser bem tranquilo. Ok? E qualquer dúvida, todos vocês têm meu WhatsApp, vamos conversando aí se precisar. Tá bom? Acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Diego? Entendi, doutor. Tá bem, né? Então agora segue Dr. Jacob com a aula maestral dele. Beleza, obrigado, doutor. Obrigado vocês, uma boa noite. Boa noite, então, pessoal. Estão me escutando? Sim, boa noite. Boa noite. Só reforçando um pouquinho o que o doutor Gilberto falou, eu queria só enaltecer um aspecto. Vocês estão com o cavalo encilado na porta da casa de vocês. Vocês conquistaram, com pouco esforço, um campo de estágio que ninguém tem. Ninguém tem. Até hoje, 40 anos que eu estou aqui, de medicina do trabalho não existe esse campo de estágio. Isso foi uma coisa inventada pelo doutor Gilberto, inventada pela doutora Marciana, né? E tem todo o nosso apoio, mas todo órgão, fisiologicamente falando, fisiologia humana e animal, todo órgão que não funciona se atrofia e desaparece. Então, se vocês não fizerem o campo, não ocuparem esse espaço de estágio, alguém outro vai ocupar. Então, sejam frequentes e exijam, estejam lá antes da hora e saiam depois da hora. Porque o treinamento é a alma do progresso. Isso eu deixo para vocês como experiência de vida. Dedicação, interação. Né? Lembre-se também de levar o crachá da universidade, que vocês representam. Tá? O doutor Gilberto falou muito bem, só pode ter campo de estágio na presença do preceptor. Leiam o Código de Ética do Estudante de Medicina e também as normas de campos de estágio. Todas as universidades têm. Todas têm. Nós fizemos, muitos anos atrás, na Finca, na São Lucas, nós editamos. Então, lá tem as normas e então, os direitos e deveres do estagiário. Então, vocês, como liga, estão sob essa normatização. Nada é feito sem uma norma, né? Tem protocolos. Né? Claro que vocês vão obedecer, agora uma coisa já faz parte da aula, vocês vão entrar dentro de uma instituição de saúde, um estabelecimento de saúde. Para isso tem uma norma regulamentadora na medicina do trabalho. Lembra aquele livrão que vocês têm aí em PDF? Um livrão de 700, 800 páginas. TNR 32, das normas regulamentadoras da medicina do trabalho, segurança e medicina do trabalho, que fala sobre a segurança do trabalhador na área de saúde. Vocês são trabalhadores na área de saúde. A partir do momento que vocês entrarem no estágio, nesse hospital, essa instituição de saúde, que é essas duas instituições que vocês vão estagiar, vocês estão sobre essas regras. Essas regras são rígidas. Não usar acessórios, brinquinhos, beber. Usar só o celular, porque você vai precisar de CID, essas coisas tudo. Estar uniformizado, sapato fechado sempre com EPI, examinar o paciente com luvas, etc, etc. Lavar as mãos antes, durante e depois do procedimento. São regras. Vacinação em dia, proteção à saúde. Nós vamos ver aqui hoje. Nós já falamos na aula passada. A proteção à saúde do trabalhador. Isso é uma obrigação de todo gestor. E nós, da área de saúde, nós, estudantes e profissionais da área de saúde, nós temos que ter essas regras na cabeça e aplicá-las no dia a dia. Tá bom? Isso é a primeira norma para entrar no serviço. Vocês estão entrando precocemente no serviço. Hoje em dia a gente chama de precoce. Eu entrei no primeiro ano científico, na época do colegial. Já fazia análises clínicas. Meus irmãos eram médicos, já participavam. Entendeu? Já via cirurgia, essas coisas. Naquela época eram outros tempos. Né? Nós já entrávamos no hospital para operar com o terceiro ano de medicina. Hoje esse é proibitivo. Bom, então vamos começar a aula. Hoje nós vamos dar sequência
nós fizemos aquela aula muito grande, 2 horas e meia, nós falamos toda a base, mais ou menos, discutimos a base da saúde do trabalhador e da medicina do trabalho. Hoje nós vamos entrar em doenças relacionadas ao trabalho. Lembra? Você pega um trabalhador sadio, faz o exame lá nessas ocupacionais aí, vocês vão participar, faz o exame admissional e vai colocar ele num local de trabalho. Esse local de trabalho, existem riscos ambientais no ambiente de trabalho que vai expor o trabalhador a doenças específicas. Por exemplo, risco físico, ruído industrial, desde a Revolução Industrial. Aí vai ocasionar o quê? Ao longo dos anos, da exposição ao ruído, se não houver proteção, protetor auricular, no caso dos médicos, máscara, gorro, luvas. Então, são EPIs, equipamentos de proteção individual. E tem equipamentos de proteção coletiva. Por exemplo, aquela placa de bário ou a parede de bário no raio-x é um equipamento de proteção coletiva, protege a todos. Né? E tem o equipamento de proteção individual, que é o quê? Aquela capa de chumbo, né? Que você usa, né? Avental de chumbo, para bater o raio-x. E ainda fica por trás daquela cortina de bário, uma parede de bário, ou de chumbo. Né? E também um protetor de tireoide, que ninguém quase usa. Se vocês observarem, ninguém usa protetor de tireoide. Por isso, aí nós temos as tireopatias nos médicos, somente cistos e cânceres de tireoide. Quantos colegas nossos vão tirar a tireoide? Talvez, não sei, devido a essa mudança, né? Muita radiação, muitos hormônios, essas se chama de disruptores endócrinos. Nós vamos estudar isso mais adiante, na parte de endocrinologia, os disruptores endócrinos, muitos hormônios, muitos aditivos, muita radiação. Qualquer coisinha pede raio-x, pede raio-x, pede raio-x. Está expondo a radiação. O paciente, o radiologista, o técnico, a enfermeira, o médico, todo mundo. Então, precisa tomar cuidado. Então, essa exposição, que eu quero chamar a atenção para vocês, é que leva ao agravo. O que é o agravo? É a doença, a enfermidade. Então, a exposição ao trabalho, por exemplo, eu trabalho com o computador o dia inteiro fazendo perícia, de manhã, à tarde e à noite. Eu vou estar exposto aos esforços repetitivos, somente de punhos, cotovelos e ombros, né? De dedos, tendo sinovites, tendinites, né? Bursites, né? Síndrome do túnel do carpo, compressão do nervo mediano. Né? Isso tudo eu tenho. Não estou falando dos outros, estou falando de mim. Eu tenho isso, porque eu trabalho com computador, de manhã, à tarde e à noite. Agora estou na frente do computador teclando. Né? Então, vamos lá. Então, isso nós chamamos, vamos começar agora vamos ver aqui, vamos abrir. Agora vamos passar para vocês, vamos apresentar agora. Vamos lá, meu filho. Ixi, o que está vendo aqui? Ah, não, agora sim. Escolher, compartilhar. Vocês estão vendo aí, pessoal? Está começando a apresentação. Certo? Beleza? Vocês estão vendo ou não? Sim. Tá, ótimo, obrigado. Então, vamos dar continuidade, né? Vamos lá. Espera só um pouquinho aqui. Para evitar o efeito espelho infinito, não compartilhe sua tela nem no navegador. Além disso, compartilhe. Tá. Ignorar, tá. Ah, agora sim. Estava aqui essa observação na minha frente aqui. Então, vocês estão vendo, né? Vou botar a tela cheia. Tá. Então, nós vamos falar hoje sobre doenças relacionadas ao trabalho, né? Vamos... Essa aqui é tela cheia. Pronto. Melhorou? Melhorou. Provavelmente. Ó, então, doenças relacionadas ao trabalho. Bom, nós temos vários tipos de doenças, né? Temos doenças do trabalho, certo? Doenças relacionadas ao trabalho é um termo muito mais amplo. Por exemplo, varizes pode ser uma doença relacionada ao trabalho? Claro. Se a pessoa trabalhar muitos anos em pé, né?
Pode ser relacionado ao trabalho. Por exemplo, a doença degenerativa de coluna no trabalhador braçal, ela é relacionada ao trabalho, mas não é uma doença exclusiva do trabalho. Isso nós já falamos na definição, né? Lembra-se desse desenho? Isso aí foi puxa vida, foi um encontro nacional de saúde do trabalhador, realizado em Brasília, por mais de 5.000 pessoas. Então, diversas formas de trabalhar e de adoecer, né, que foi discutido lá. Nós temos que lembrar que o trabalhador brasileiro, ele tem etiologia, ele tem origem muito miscigenada. Começamos com os índios, que já eram daqui, né? Que eram os autóctones, que eram os seres humanos que viviam aqui. Aí veio os índios, que já estavam aqui, aí veio os africanos, os portugueses, para explorar, tivemos um pouco de holandeses, depois tivemos uma migração de japoneses, de alemães, italianos, e isso, gregos, e temos várias colonizações no Brasil inteiro, certo? De inúmeros indivíduos no mundo todo, né? Por diversas migrações. Agora temos venezuelanos, cubanos, né? Haitianos, são as catástrofes mundiais em que o Brasil fica recolhendo esses trabalhadores. Nós temos essa miscigenação, né? Essa miscigenação que vai fazer a nossa população brasileira assim tão rica, né? Então, nós temos doenças profissionais, que é aquela que ocorre de uma exposição específica ao trabalho. Se tem um trabalho que tem um agente específico, ele vai levar uma doença profissional, né? Doença do trabalho, certo? Então, isso é muito importante a gente saber. Então, tem fatores de risco específicos que levam a doenças específicas. Como nós falamos, a PAIR, que é perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, vai dar uma doença específica, que vai ser a perda da audição em 4.000 Hz, é específica. Não tem nenhuma outra perda ocupacional, uma perda auditiva, certo? Não tem nenhuma outra perda auditiva que seja igual à perda relacionada com o trabalho. Porque lembre-se que o motor, a máquina da Revolução Industrial, a máquina que o ser humano criou, ela produz ruídos, guardem isso é a definição clássica, ruídos em 4.000 Hz. Não existe outro ruído que não seja 4.000 Hz, produzido por máquinas. Então, o trabalhador exposto a máquinas, ele vai ter uma perda auditiva a 4.000 Hz. As outras perdas auditivas, por tiro de guerra, doença de condução, por causa da idade, produtos químicos, né? Chumbo, manganês, DDT e outros produtos químicos, ela nunca será exclusiva em 4.000 Hz. Mercúrio será em todos os níveis. Eu já passei esse resumo para vocês, está lá no nosso grupo, sobre perda auditiva. Dá uma olhadinha, uma página e meia, um macetão. Comece a estudar desde já, que aquilo você vai usar para o resto da tua vida. Eu gosto de fazer assim, coisas sucintas, e eu gosto de resumir as coisas e deixar sempre guardadinho ali aquela pérola. E quando você precisar, você vai pontualmente. Está aqui, ó, puf, ali tem tudo. Tem todas as substâncias químicas que causam perda auditiva, todo o ruído industrial que tudo, uma citadinha, uma página e meia, dá um livro de audiologia ocupacional. Então, isso é importante se guardando esses macetes, né? Bom, estado de saúde. Bom, como eu falei, você pega um indivíduo, né, bom, faz o admissional e coloca ele para trabalhar. Com o passar do ano de exposição, ele vai apresentar alterações no seu organismo. Ele vai se adaptar ao ambiente. Essa adaptação do ambiente pode ser a produção de uma enfermidade. Há 96, eu fui fazer visitas na Ceron, no interior, nas termas elétricas. E estava dentro de uma termoelétrica pequena, um barulho ensurdecedor, e saiu um empregado lá de dentro, um trabalhador, operador de usina. Ele disse, aí, esse barulho, como é que você faz? Não, doutor, a gente se adapta. Adaptação ao ruído é surdez. Entenderam a adaptação?
o cara fica surdo. Foi o que aconteceu com a Ceron em Guajará-Mirim. Em 15 anos, todos os empregados que eu atendi em 2006, em 86, em 2000, estavam todos surdos. Surdos. Os 20, os 16 que foram fazer perícia comigo, contei essa história para vocês, estavam todos surdos. Surdos mesmo. Então, esse é um dano, né? Impairment, que chama aí. Certo? A atividade do indivíduo tem limitações, né? E a participação na sociedade leva a restrições. Então, você pega um indivíduo bom, coloca ele para trabalhar no ruído, ele produz surdez, dá irritabilidade, impotência, estresse, o cara tem que falar alto, ele fala alto, é grosseiro, fica irritado. Então, ele não consegue se comunicar e se adequar ao ambiente. E se tem muito ruído, a pessoa que tem uma perda auditiva, se tiver aquele ruído de fundo, ele perde totalmente a audição. Ele não consegue entender o que a pessoa está falando do lado dele. Eu tenho um pouco de perda auditiva, eu não sei por que a causa, até hoje desconhecida. E realmente acontece isso. Se tiver muita gente falando na sala, eu não consigo escutar. Eu não consigo nem raciocinar para dar aula. Então, eu preciso que os alunos façam silêncio. Por isso que a aula telemática, como nós estamos fazendo agora, é excelente, né? Não tem ruído, não tem gente entrando e saindo da sala, ou fazendo bagunça no fundo da sala. Isso é uma vantagem da telemedicina, ou melhor, não é telemedicina, telesaúde, né? Que é a educação à distância. Então, esses são os contextos pessoais e ambientais, fatores contextuais. Então, você tem que ver o trabalhador, que você vai fazer os exames ocupacionais, e você vê o ambiente de trabalho que você vai colocar ele. Por isso que o médico trabalha, ele tem que conhecer o trabalhador, separar o joio do trigo, eleger, separar, selecionar o melhor trabalhador para aquela condição ambiental, conhecer a condição ambiental que ele vai trabalhar e as necessidades básicas do indivíduo. E conhecer muito bem, profundamente, os riscos ambientais. Veja, essa semana, uma empresa, um banco, me questionou, impugnou um laudo meu, dizendo, poxa, como é que o senhor determinou que o nosso bancário, o autor, tem uma lesão Lerdort, se o laudo ergonômico dele cita que não existe risco ergonômico no banco? Eu disse, começou o erro por aí, né? Primeiro erro é desconhecer o risco. Se você não detectar o risco, não reconhecer o risco, todos os outros programas serão nulos. Porque qual que é a base dos programas ocupacionais? Qual que é a NR1, que vocês vão estudar depois? É o programa de gerenciamento de risco. Se você vai na empresa, não reconhece o risco de ruído, ou não reconhece o risco ergonômico do teclado de um computador, pelo amor de Deus, você não pode fazer um laudo dizendo que não existe risco. Então começa por aí o erro. Sabe por que o cara ficou doente? Porque a empresa não fez um programa adequado de reconhecimento de risco. Não reconheceu o risco, não fez nenhuma medida ergonômica protetiva, não treinou o trabalhador para o risco, estava todo mundo na ignorância e o trabalhador adoeceu. A culpa de quem é? Do laudo ergonômico equivocado. Eu mandei isso para o juiz assim, mas rindo, né? Porque caíram na minha, né? Pelo amor de Deus, né? Se o cara me põe um laudo lá que não tem risco ergonômico num banco, e de repente aparece um monte de lesão Lerdort, quer dizer, peraí, esse laudo está errado. Essa pessoa, que eu não conheço quem é, nem quero saber quem é, que fez esse laudo, ele precisa rever os conceitos de riscos ambientais, que está mal elaborado. Porque nós sabemos que o risco ergonômico existe em qualquer atividade. Não existe atividade humana que não tenha risco. Guardem isso na cabeça de vocês. Isso é basilar. Não existe atividade humana que não tenha risco. Atividade humana, eu não estou fazendo atividade laboral. Até o nenê mamando tem risco de afogamento. Tem ou não tem? Então, risco sempre existe. Você só tem que estudar e detectar o risco. Então, ele dizer que uma atividade não tem risco
acaba tendo que ser muito macho. Você vai me desculpar. E isso eu estou falando para vocês, que são estudantes, vão aprender muito ainda, mas a gente tem que falar para engenheiros, médicos, com 30 anos de formado, que normalmente eles estudam de acordo com o financeiro, né? Nós temos um grande problema na medicina do trabalho. É o capital sobre a saúde do trabalhador. O capital, a tendência é que pague melhor para que se produzam trabalhos que aquelas doenças não existem. Veja bem, igual a indústria de medicamento. Quanto mais caro o remédio, mais eles fazem propaganda para o médico receitar. Remedinho barato eles tiram do mercado. Eles não estão preocupados em resolver o problema da população e curar ninguém, não, viu? Põe isso na cabeça de vocês também. Estão preocupados com o capital, com o lucro. Lucro. Essas guerras que estão tendo aí, a preocupação dos Estados Unidos, tudo é vender arma. Chega, para por aí, é lucro. Eles têm que desovar os armamentos, que a indústria bélica produz bilhões de dólares por ano. Tem que gastar isso na cabeça de alguém, né? Aí pega lá, coitado dos xiitas lá, né? E, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Então, acidente de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nisso. Acidente de trabalho, o que é? Vamos falar primeiro sobre incidente do trabalho. Incidente é aquele evento inesperado que ninguém quer ter, que causa um dano material, capital, dinheiro. Causou um dano material. Então, eu sentei e quebrou a cadeira. Oh, prejuízo, hein? Então, o que está acontecendo? A cadeira está ruim, tem que saber o que está acontecendo aí. Porque se eu não verificar essa cadeira que quebrou, ou aquele avião que não parou na pista, no dia seguinte, o avião que saiu da pista, que estava molhado, o avião não vai parar na pista, como aconteceu com aquele voo da TAM, que o avião passou reto, não parou e morreu 230 pessoas num acidente de trabalho. Que a maioria das pessoas, a tripulação e as pessoas que estavam dentro daquele voo, estavam indo trabalhar em São Paulo, ou estavam viajando de férias. Mas se ele estava no exercício do trabalho, é acidente de trabalho. Hoje eu peguei uma causa, que eu vou fazer a perícia amanhã de Paraná, aliás, não, quarta-feira aqui em Porto Velho, de um atleta de futebol que estava jogando bola e não sei quantos minutos do segundo tempo lá, ele teve uma lesão de joelho. E fez uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, um trauma. E ele teve que ser operado, aquele negócio tudo. E a empresa, que é um time de futebol aqui de Porto Velho, não registrou a CAT, a comunicação desse trabalho. Acontece que esse trabalhador, que era um atleta profissional, tinha contrato com carteira assinada, ele estava no exercício de sua profissão, jogando futebol, a serviço da empresa, que era o clube, certo? E estava segurado pelo INSS, e teve uma lesão no jogo de futebol, que é característica, provocando um entorse de joelho, uma lesão corporal, e com perturbação funcional, causando perda ou redução da capacidade laboral temporária, que houve necessidade de afastamento, cirurgia, fisioterapia e depois reabilitação para o trabalho, por fisioterapia. Vocês entenderam que bonito? Então, esse caso, que vocês gostam muito de futebol, com certeza, explica direitinho o que é ter trabalho. Se o empregado colocar a camisa da Coimbra, por exemplo, a camisa de uma empresa, e vai representar a empresa fora do estado, dentro do estado, no campo de futebol, e é um jogo do SESI e tal, que representa a empresa, e ele se acidentar, se machucar a perna, quebrar a perna, tiver uma lesão, a empresa tem que reconhecer como acidente de trabalho. Um bancário está lá trabalhando, de repente sofre um assalto, ele é sequestrado, ele tem uma síndrome psiquiátrica, pós-traumática, síndrome do pânico, é acidente de trabalho. Ele adquiriu no exercício profissional. Toda e qualquer lesão, física ou psíquica, teve lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução, temporário ou permanente é sequela. Toda lesão permanente, nós chamamos de sequela. Guarde esses termos. Aí pergunta assim, doutor, os advogados, né? A sequela é temporária ou permanente? Meu Deus do céu. Sequela sempre é permanente. Não existe sequela. Existe enfermidade temporária e permanente. A enfermidade permanente é sequela.
A enfermidade temporária é porque tem cura. Se a enfermidade não tem mais cura, ela é permanente. Se ela é permanente, ela é o quê? Sequela. Viu como é simples? Vejam aquele glossário que eu passei para vocês. Vai lá, vejam o termo, sequela. Veja lá, incapacidade laboral, lesão temporária, lesão permanente. Todos esses termozinhos, vocês vão guardando, isso aí enriquece seu vocabulário. E aí você não erra, não fala besteira, você não faz redundâncias. Né? Então, quando ocorre um incidente, não há lesão corporal. Quando ocorre um acidente, tem que ter uma lesão corporal. Mesmo que seja uma perninha roxa na mini saia da tua secretária, que não se usa mais. E também não se tem mais aquelas mesas de bico, né? Que machucava as pernas, as coxas, porque batia e ficava aquele roxo. Isso é uma lesão corporal, mas tem trabalho. Hoje as mesas são de cantos curvos. Não sei se você observa. São mesas ergonômicas, certo? Para isso que existia a mesa de canto e a mesa de curva, para não bater. Entenderam por quê? Antigamente tudo tinha canto, né? Batia aqui, até dizer chega. Bom, doença profissional. O que é doença profissional? É a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a uma atividade e constante na respectiva relação. O Ministério do Trabalho e Emprego ele produz uma relação de doenças profissionais. E o Ministério da Saúde produz uma relação de doenças relacionadas ao trabalho. Que às vezes eu contesto algumas coisas que eles colocam lá. Eles querem pegar todas as doenças e transformar elas relacionadas ao trabalho. Não pode ser assim. Tem doenças comuns na população. Então, você não pode dizer que é relacionado ao trabalho. Né? Por exemplo, depressão. A depressão, a maioria da população brasileira tem. É só não ter conta, não ter dinheiro para sair para uma festinha, você fica deprimido, fica em casa. Né? Então, depressão é uma coisa comum na população. Para você relacionar com o trabalho, tem que ter muita profundidade nessa investigação. Não pode ser assim, aleatoriamente, classificar qualquer doença como doença relacionada ao trabalho. Gastrite. Gastrite não é doença relacionada ao trabalho. Né? Hemorroida. Mas você pensa, vocês riem, mas eu já peguei hemorroida, peguei gastrite. Meu Deus, cada coisa. Porque é o seguinte, o advogado, ele faz ação, vai que cola, entendeu? Sabe aquela, entre aspas, vai que cola, vai que dá certo. Porque ele faz assim, ele pega o empregado que saiu de lá, que foi demitido, que saiu da empresa, ele vai dizer, olha, eu vou entrar com hora extra, não sei o que lá, e se você tem alguma doença, tenho sim, um câncer de pele. Ele estava exposto ao sol, câncer de pele. Porra, não é assim, né? Mas ele vai colocar, porque é de graça, entendeu? Porque se tivesse que pagar, ele ia pensar duas vezes, como antigamente ele pagava, agora não. Agora ele pode entrar, aí quem vai pagar é a nação, quer dizer, nós, né? Nosso bolso. Nós contribuintes. Vocês serão contribuintes. Ainda não são, mas serão. Vocês são o futuro do Brasil, a esperança do Brasil. Quando se formarem, você será mais um problema do desempregado do Brasil. Minha filha sempre falava isso para mim. E é uma realidade, né? Bom, e doença do trabalho o que é? É doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais, em que o trabalho é realizado como ele se relaciona diretamente constante da relação mencionada no inciso 1. Tem o inciso 1 dessa lei aqui. Então, é doença, por exemplo, você está exposto ao ruído, aí você fica surdo. Você pega uma paíro, tem que ser paíro, hein? Nós vamos estudar aqui, porque eu vou ensinar vocês a reconhecer uma paíro lá na audiometria. Vocês vão olhar assim para o gráfico, o senhor Jacob me falou que isso aqui é paíro. E vocês vão fazer o laudo no gráfico. Vão laudar junto e ainda vão contestar o cara da audiometria. Eu peguei uma audiometria, nem vou falar do estado, peguei uma audiometria agora normal, que o fonoaudiólogo me atestou com perda auditiva. A perda auditiva ocorre a partir de 25 decibéis. Quando a queda ocorre acima de 25 decibéis. O cara tinha uma perda de 20 decibéis, e o cara me deu com perda auditiva. Um fonoaudiólogo muito mal formado, de passagem, né? Aí eu disse, pelo amor de Deus. E foi para a justiça.
E a gente vai ter que brigar 10 anos para dizer, pelo amor de Deus, isso não é perda auditiva. Qualquer cidadão normal tem isso aí como isso é normalidade para o INSS, para todo mundo. Isso aí tem que ler as normas internacionais de perda auditiva. É acima de 20 decibéis, 25 decibéis. Certo? Bom, doenças profissionais. Opa, fui adiante aqui. Noção. São as doenças constantes, doenças da profissão, constantes na lista de doenças profissionais, tá bom? Certo? Já falei que já fiz essa definição aqui para vocês. Claro que para você definir isso, é importante que você vá ao local do trabalho. É importante que você vá. Mas se você tiver experiência, se você tiver dados, se tiver documentação suficiente, você não precisa ir ao local do trabalho. Mas a norma regulamentadora, a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2323, de 2020, de novembro de 2020, ela é bem clara. O médico do trabalho, para se estabelecer o nexo causal ou concausal, deve considerar a visita ao local de trabalho. E outras, mais 5, 6 itens lá. Sabe o que é considerar? Não é obrigação de fazer. É isso que eu respondo para os advogados. Mas o senhor não fez a visita ao local de trabalho. Eu considerei desnecessária, segundo a resolução. Ponto. Leia a resolução e faça a sua interpretação. Você sabe o que é lei? Você tem que saber interpretar as leis, pessoal. Leia, releia. Tem dúvida dos verbos? Lei é verbo. Lei é ação. É vedado ao médico. Isso vocês vão ver lá no Código de Ética, tanto do estudante de medicina como do médico. É vedado. O que é vedado? Proibido. Então, tem dúvida? Vai no Google. Agora tem o GTP, né? GPT. Você vai lá, pipipi, o que é isso? Ele te diz na hora, te dá aula. Te dá aula. Se você colocar no GTP, quero uma aula aí, não sei o que, ele vai fazer essa aula que estou dando para vocês aqui, até melhor que a minha. GTP é maravilhoso. Acho que vai até excluir os professores da área. Duvido. Bom, então, veja bem, é muito importante que a gente saiba ao pé da letra as leis. E olha, eu falei em novembro do ano passado. E tem gente que desconhece. Cita essa mesma lei que falei, essa resolução, de 5, 10 anos atrás. Isso na justiça. Tem que se atualizar, tem que estar toda hora olhando. O CFM, tem um portal lá do CFM, Conselho Federal de Medicina. Todo mês sai lá, ó, nova portaria disso, nova portaria daquilo. E vocês têm que estar... Eu tenho um link direto com o portal do CFM. Eu recebo informação privilegiada, isso chama informações privilegiadas. Eu tenho grupos de especialistas que me mandam informações. Estou toda hora procurando na internet. E eu repasso para os meus grupos. Eu tenho um grupo do Instagram, que eu faço perícias judiciais, então eu passo para eles, recebo, mando, tal. Nós temos perícias médicas aqui, o próprio professor Gilberto mandou um monte de material excelente para nós agora. Nós temos nosso grupo de peritos, cada um manda para outro, discute caso, tal. Tem que estar na crista da onda, pessoal. Porque profissional, especialista, expert, tem que saber de lei. Vocês serão profissionais. Medicina do trabalho é lei. A lei mudou. Eu passei mico agora, porque mudou as NR e tudo, né? Aí, não, doutor, mudou. Veja bem, aqui mudou. Eu tive que ir lá, só mudou sim, tal coisa. Não vai mais, não precisa mais fazer assim. Ah, que bom, que legal. Então, você tem que estar toda hora se atualizando. E olha, e perguntar não é sinal de ignorância, não. É sinal de sabedoria. Porque você nunca sabe tudo. Então, as doenças profissionais, né? Então, aqui tem diagnóstico definitivo de doença profissional. Né? Então, vamos lá. Participação obrigatória de doença profissional. Diagnóstico presuntivo. O que você presume que o cara tenha? Né? Então, você vai pegar o trabalhador, certo? Vai conversar com o trabalhador, vai conversar com o superior hierárquico, vai conversar com o empregador, vai pegar todos os programas ocupacionais que possuem, vai conversar com o médico do trabalho da empresa, vai analisar isso tudo, vai fazer uma revisão sistematizada, né, baseada em medicina baseada em evidências, medicina baseada em evidências.
aquelas revisões sistematizadas dos últimos 5 anos. Aí vem lá uma pessoa lá de São Paulo, bam, de um banco famoso, ganha milhões por dia. Ele vem com um trabalho científico de 2000, aí vem com um trabalho científico de 1998, aí vem com livros, nem trabalho desculpa, trabalho científico, livros, referência bibliográfica de livros. Meu Deus do céu. Então, eu disse, olha, medicina baseada em evidências. De 5 anos para trás é só história. Você tem que procura lá, não é mais no Google. Google é coisa do passado. GPT. Ou tem no Google, tem um de graça. Como é que é o nome? Poxa vida. Depois eu pego aqui e passo para vocês. Você pode instalar no Google ali, baixa, só pesquisa ali, quero a revisão sistematizada, tal, medicina baseada em evidências dos últimos 5 anos sobre doenças profissionais. Vai sair tudo lá, você só escolhe. Então, você vai começar a fazer esse tipo de pesquisa. Isso você aprende lá no primeiro ano, né? Pesquisas clínicas, né? Vocês devem estar mais especializados que eu nisso aí. Né? Então, doenças profissionais são incapacidades. A incapacidade laboral, ela pode ser temporária ou permanente. Incapacidade para o trabalho. Pode ser temporária ou permanente. Ela pode ser parcial. Por exemplo, o cara tem uma doença que ele tem que fazer um tratamento, certo? Mas ele não pode carregar peso, por exemplo. Ah, mas ele pode trabalhar em outra área? Pode. Então, você diz que é parcial, ele tem restrição à carga, mas ele pode ficar distribuindo peças no almoxarifado, peças pequenas, claro, né? Coisas pequenas. Né? Trabalhar, por exemplo, na miudeza, fazer pacotes, pequenos pacotes, né? Empacotador, essas coisas, assim, coisas leves, mas não trabalhando no bração. Ou total. Não, o cara tem que se afastar realmente do trabalho. A maioria das vezes são aquelas temporárias totais, né? Que ele tem que se afastar do trabalho. Até os primeiros 15 dias, vamos dizer assim, os primeiros 15 dias de afastamento, a empresa paga, certo? Esses 15 dias o cara não trabalhou, em atestado médico. A partir do 16º dia de afastamento do trabalho, a empresa é obrigada a encaminhar o trabalhador para o INSS. É obrigação legal da empresa. Obrigação legal da empresa. Como também é obrigação legal da empresa registrar a comunicação de acidente de trabalho acontecida no ambiente de trabalho ou no acidente de trajeto, né? Sair de casa e trabalhar, ou voltar para casa na hora do almoço, ou voltar à tarde para ir trabalhar, ou voltar para casa na janta, ou à noite. Esse trajeto, acidente de percurso, de trajeto, se é em linha reta da empresa para casa, ou da casa para a empresa, em linha reta. Ele não foi no banco, ele não foi tomar uma cervejinha, ele não foi conversar com a namorada, ele não foi fazer compra no supermercado. Se está na linha, aqui está a empresa, ele mora ali. Se ele saiu da linha, não é mais de trajeto, para resolver problema particular. Agora, se tem trabalho típico, é aquele que ocorre no trabalho. Ah, mas o cara é motorista. Bateu o carro, se machucou, é acidente típico. Ah, mas estava no trânsito. Tem problema, ele é motorista. Acidente de trânsito típico. Sem trabalho típico. Agora, não, ele estava indo para casa, então é de trajeto. Agora, tem que ver se o trajeto é correto. Me lembro uma vez, tinha uma ação, que o cara saiu de Giral às 5 horas da tarde, se acidentou 8 horas da noite. Giral fica 100 quilômetros daqui. O que aconteceu? O cara parou no boteco, encheu a cara, capotou o carro depois. Mas era 8 horas da noite. Então ele saiu do trajeto. Porque lá aqui é 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas saiu às 5, se acidentou às 8, na BR ainda. Então, saiu do trajeto. Então, vá para contestar esse acidente. Bom, e quando você tem uma lesão, quando tem a temporária, quando tem tratamento, ela pode ser parcial ou total. Quando é uma lesão permanente, então ela deixou sequela.
Essa sequela, essa lesão permanente, o cara é permanente total, o cara está inválido. O que é invalidez? É aquele cara que não consegue fazer mais nada. Ele não tem nenhuma capacidade residual. Atenção nisso. Se ele tiver capacidade residual, por exemplo, ele é cadeirante, mas ele é formado em medicina. Tem um aluno meu, graças a Deus, excelente médico, ele se acidentou no 2º para o 3º ano de medicina na São Lucas, fez um traumatismo raquimedular, um acidente na BR, e é cadeirante, paraplégico. Hoje, um excelente profissional vereador lá em Goiânia, cara amado por todos. É o menino de ouro lá da terra dele. Então, ele tem uma lesão permanente parcial, não total. Ele não está inválido. A invalidez, você fala para o japonês que ele está inválido, ele se suicida. Você fala para o brasileiro, ele quer estar inválido para ele ganhar do INSS, para continuar trabalhando no sítio dele. Aqui em Porto Velho é assim, se aposenta por invalidez e não trabalha no sítio. Por isso que tem que rever a cada 5 anos as aposentadorias, porque esses caras são muito malandros, entendeu? E outra coisa, uma invalidez total, ela pode se recuperar? Por isso que tem que refazer as perícias a cada 5 anos. Por isso que a cada algum tempo, o presidente vai e corta todas as aposentadorias por invalidez. Para quê? Para refazer os processos, para ver quem está vivo, para ver se houve recuperação ou não, ver como é que está a situação. Porque se depender do brasileiro, ele fica recebendo o benefício ad eternum, o resto da vida. Ele não quer perder o benefício, porque ele ganha o benefício e vai fazer um bico. Esse é o grande mal do brasileiro. Ele não está se preocupando que ele está inválido, não, ele não tem essa moralidade do asiático. O asiático, ele gosta de trabalhar, o europeu também. Fala que ele está inválido, ele vai ter depressão, vai ter que procurar um psicólogo. Tá. Então nós temos que ver se essa invalidez ela é para o trabalho habitual ou se é para todo o trabalho. Mas toda invalidez, aposentada por invalidez, é para qualquer trabalho. Se ele tiver apto para algum trabalho, ela é parcial. Então, aí o que acontece? Se pega um cara sequelado, é amputado de uma perna, mas ele é médico, ele pode usar a cabeça, ele é um profissional que trabalha com digitação, um excelente profissional. Ele pode por uma perna mecânica, que aqui nas Marcelinas eles colocam perna mecânica. Ele pode colocar um braço eletrônico, um braço esquerdo, ele pode... Então, se ele tiver capacidade residual, quer dizer, vai realmente ver muito com a escolaridade dele. Idade e escolaridade, você tem que pesar muito bem isso. E qualquer sequela que ele tem. Se ele puder passar por uma reabilitação profissional, a reabilitação profissional é feita pelo INSS e é feita por uma equipe multiprofissional. Não é uma equipe de 2, 3 pessoas, não é um médico que vai definir a incapacidade, a reabilitação dele. Aí chega lá na perícia, em meia hora, doutor, ele tem capacidade para que função? Meu filho, isso é um processo, sabe o que é um processo? É 3, 4 meses de adaptação a várias funções. Não vê qual que ele vai se adaptar melhor. Então ele tem que passar por uma psicóloga, por um médico, por uma reabilitação, por uma assistente social, um fisioterapeuta, passar pela fisiatria, pelas próteses, etc. Adaptação com prótese, o tamanho do coto, você pode adaptar ou não. Tem diversos nós. Se o cara é diabético, se não é diabético, se vai fazer úlcera na perna, no coto da perna ou não. Tudo isso tem que ser avaliado. Então, é um processo, é um procedimento. Você não faz em meia hora, olha para o cara, não, esse cara está ótimo para ser motorista. Não, não pode ser assim. É um procedimento. Então, nós não fazemos esse mérito. Então, nós temos que, ao longo de 2, 3 meses de análises, são diversas análises, que é multiprofissional. Não é só um colega médico que vai definir isso. Né? Tá. Bom, aí começa a complicar um pouquinho. Veja bem, antigamente, quando eu comecei a fazer perícia, era muito simples. Ou era doença do trabalho, estava relacionado naquela relação de doença do trabalho, ou não era doença do trabalho. Beleza, né? O laudo era uma página e meia.
Está relacionado ou não está relacionado? Ou é ou não é. Não tinha meio termo. Aí, Schilling, guarde esse nome, em 1984, 4 anos depois que eu me formei, ele lançou um trabalho científico de doenças relacionadas ao trabalho. Aí, no trabalho, o Ministério da Saúde, no ano 2000, a professora Elizabeth Dias e diversos colaboradores do Ministério da Saúde editaram um livro maravilhoso, Doenças Relacionadas ao Trabalho. Aquele ali é um livro assim basilar para todos lerem, inclusive está sendo atualizado agora, já tem 23 anos, mas se você ler hoje, top. Muito bem feito. A Elizabeth realmente, René Mendes, Elizabeth Dias, meus professores, gosto muito deles, são os ícones da medicina do trabalho que nós conhecemos hoje. A Elizabeth Dias que fez toda a formatação da grade curricular de todas as escolas de medicina que tem medicina do trabalho no seu currículo. Todas elas, a Elizabeth Dias fez comigo num congresso lá em Belo Horizonte. Ela era de Belo Horizonte. E o René Mendes, ele é gaúcho, mas ele está em São Paulo. Tem um livro também, né? Doenças Relacionadas ao Trabalho, que é o livro dele. Doenças do Trabalho, desculpe. E tem outro livro, que eu também escrevi com ele, que fui coautor, Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador. Esse é top, né? Eu tenho aqui do lado, né? Do meu ladinho aqui, até vou puxar para vocês verem. Esse aqui, eu ajudei a fazer 8 textos desse aqui, ó. Estão vendo aí? Olha que lindo. Isso foi lançado aqui em Porto Velho. O professor René esteve aqui conosco. Tá? E aí o professor René, ele me deu a honra de escrever 8 desses fragmentos aqui, sobre doenças, né, sobre segurança e tal. Inclusive, a parte de obstetrícia aqui, a maior parte de obstetrícia foi eu que escrevi. A mulher grávida no trabalho. Tem vários artigos meus aqui extremamente interessantes, muito bacana. Bom, então, quando o Schilling publicou em 1984 Doenças Relacionadas ao Trabalho, a lei brasileira, e saiu um livro também do Ministério da Saúde em 2000, teve que se adequar a essa nova visão, que até hoje é muito discutida, o pessoal chora e reclama muito, porque aí a empresa é obrigada a indenizar o trabalhador por aqueles anos que ele trabalhou na empresa, e ele apresentou uma deteriorização de sua saúde. Como, por exemplo, trabalhador braçal, por exemplo, aquele lombador que leva peças de carne grandes nas costas, e ele vai produzir uma doença degenerativa de coluna. Ele não vai produzir. Todos nós, sendo não trabalhadores braçais, nós vamos ter doença degenerativa de coluna depois dos 45, 50 anos. Quando o trabalhador é um trabalhador rural, infantil, já vou explicar isso para vocês, né, se eu entender, ele começa a trabalhar com 10 anos, com a coluna jovenzinha, toda molezinha, e ele começa a fazer carga, ele vai degenerar a coluna mais rápido. Quando ele chega aos 35, 40 anos, ele está com a coluna toda degenerada. Depois vocês vão ver o que é uma coluna degenerada, eu vou passar isso para vocês. Aí vocês vão entender que, puxa, aquele tipo de trabalho braçal, ele antecipou a incapacidade daquele trabalhador. A doença se agravou ao longo dos anos, que ele trabalhou 10, 20 anos ali no frigorífico, ou como trabalhador rural. E agora ele vai para o INSS, ele está incapaz temporariamente, ou definitivamente, de acordo com os níveis das hérnias discais que ele está produzindo. Se tiver muitos níveis de hérnias discais, esse trabalhador está inválido para o trabalho braçal. E, geralmente, o trabalhador infantil rural, ele tem baixa escolaridade. Ele abandona a escola para dar sustento à sua família. Então, ele recebe pouco salário, ele não tem educação, ele é semi-analfabeto e ele não consegue se reabilitar para nada. Então, você vê hoje no INSS uma grande parte da população adoecida aos 40, 50 anos, antecipadamente pelo tipo de trabalho e pelo trabalho infantil, que o Lula, lá no seu primeiro governo, que foi até razoável, ele
fez a lei proibindo o trabalho a menos de 16 anos, o trabalho infantil, que é proibido pela lei brasileira. Por quê? Por causa das mazelas do INSS que nós vemos hoje. Está cheio lá no INSS perícias. Ano que vem, vocês vão periciar o INSS comigo. Você vai periciar lá na Justiça Federal o que já passou pelo INSS. Nós vamos conseguir isso na Justiça Federal, vocês vão ver a quantidade de casos que vocês vão ver comigo. São doenças relacionadas ao trabalho e também doenças não relacionadas ao trabalho. Doenças comuns, como cânceres, etc., e as incapacidades, as capacidades, etc. Muito interessante. Aí, o que aconteceu? Aí, esse professor aqui, o desembargador Sebastião Geraldo Oliveira, ele pegou e lançou em 2014, então você vê, 1984, 2000, 2014, lançou no livro dele, a 8ª edição, Indenização por Acidente de Trabalho e Doença Ocupacional. E doença relacionada ao trabalho também, né? Aí ele pegou e graduou as... Tem doenças que têm causa única, e tem doenças que são com causas, que são multifatoriais, que o trabalho também agrava. E aí tem uma graduação, em que o trabalho participa pouco, o trabalho participa moderadamente, e o trabalho participa ativamente daquele agravamento. E aí ele lançou esse quadrinho. Aí ele esteve aqui em Porto Velho, esse professor, desembargador. Posso dar uma sugestão? Essa era a 8ª edição. Ele esteve aqui. Posso dar uma sugestão? Esse quadro está incompleto. Mas como assim incompleto? O senhor tinha que colocar grau 0 quando não tem ausência de nexo. E grau 4, né, quando o nexo é direto. Nexo causal. Causa única. O trabalho como responsável pelaquela doença, única e exclusivamente. Não é que na edição 9 ele mudou, só que não botou meu nome como colaborador. Sacanagem. Né? Eu dei ideia para ele, fiz o gráficozinho e mandei para ele. Ele colocou no livro dele, não colocou meu nome como colaborador. Devia ter colocado. Mas tudo bem. O importante é que eu fiz. Pessoal, então, o que nós estamos falando até agora é isso aqui. Olha esse quadro mais lindo. Quadro antigo, velhinho. Aí você pega uma força de trabalho aqui em Rondônia, trabalhador sadio, vem o capital do exterior, né? Aí monta um friboi, uma indústria, né? Normalmente multinacional, né? Tem uma indústria grande aqui, aí, vamos falar aí, indústria grande, soja, digamos, essa é a Marge, né? O grupo Marge, sabe, meu Deus, uma indústria grande. E monta uma indústria aqui, um ambiente de trabalho. Indústria, comércio, serviços. Aí contrata o trabalhador. Esse trabalhador vem lá da sociedade. Está vendo a criancinha trabalhando no trabalho infantil, quebrando pedra? Esse tipo de trabalhador. Então ele vem, faz o exame admissional, lá no ocupacional FU, ou na ocupacional aqui na Engemed, ou qualquer ocupacional dessas. Ele é selecionado. Aí você vê que o trabalhador que é empregado hoje, ele já é selecionado daquela população que já está adoecida. Se você vê a população em geral, ela tem doença, certo? Quando você faz um check-up no cara para ele entrar na empresa, ele já tem uma seleção. Então já tem um viés de seleção. O trabalhador dentro da empresa, ele tem uma saúde bem melhor que a população em geral. Certo ou errado, pessoal? O doutor Gilberto sabe disso. Ele só coloca nas empresas dele, não é bobo, o cara está muito bem de saúde. Se tiver qualquer patologia, senão isso não serve. Ele vai ficar lá fora, na sociedade, desempregado. Ou ele vai ficar na informalidade. Que para assinar a carteira, ele vai ter que passar por um processo de formalização de que ele está apto, que ele está muito bem de saúde. Deu para entender? Então, existe o primeiro processo de seleção de admissão. E vocês vão ver como é rigorosa essa admissão. Essa admissão tem que ser feita para ver se ele está apto para aquele trabalho que ele vai exercer dentro do ambiente de trabalho. Qual que é o ambiente de trabalho? Aqueles riscos que você detectou desde o início. Aí, o que essa indústria vai fazer? Ela vai produzir bens de consumo. O que é bens de consumo? Os insumos, vai pegar os insumos, vai transformar em bens. E esse bens vai dar capital, vai dar lucro. O que a empresa quer? Lucro. Ó, a hidrelétrica veio aqui, foi montada por uma indústria chinesa. O doutor Gilberto trabalhou lá, ele viu?
Hoje, construíram a hidrelétrica, a China comprou. Comprou. Hoje aqui, nós sabemos que a hidrelétrica é chinesa, praticamente. Mas por quê? Dinheiro, capital, que é lucro. Aí a energia sobe, etc. E aí, o que acontece? Esse ambiente de trabalho aqui, se não for bem cuidado, não estou falando agora da hidrelétrica, não. Não estou falando nada disso. Se o ambiente de trabalho só visar lucro e não cuidar do trabalhador, nós teremos danos à saúde. Esses danos à saúde vão para o INSS. O INSS vai dar sequelado, está vendo sequelado aqui, tudo quebradinho? Eles vão ter indenização. Vai aumentar o custo do Brasil. Aí as mercadorias vão sair a um preço muito alto. Aí o Brasil perde a competitividade no mercado internacional. Por que você vai lá no Uruguai, na Argentina, até no Brasil, você não consegue mais vender tecido, roupas? Porque a China, a Ásia, melhor dizendo, o leão asiático, né, que chama? Leão asiático, acho que é isso. Ele vende roupa a preço de banana. Porque lá não tem INSS, lá não tem hora extra, lá não tem direitos. Então, eles são muito competitivos. Eles vendem para nós aqui coisa baratíssima. Aí, ó, os iPhones, meninos, os iPhones que vocês estão usando agora aí, é feito aonde? Na China. Por que não é feito no Brasil? Por que Manaus não tem indústria para produzir peça? Só tem montadora. Que vem tudo do Japão, que o preço lá é baratinho. Por quê? Que lá eles só pagam hora-aula. Hora trabalhada, desculpa, hora. O professor fala em hora-aula. Né? Tá. Nos Estados Unidos, eles pagam hora trabalhada. Não tem INSS, não tem seguro. Meu filho trabalhou, ganhou. Não trabalhou, tchau. Então, se cuida. Então, a segurança lá nos Estados Unidos é dentro do processo produtivo. Se o cara se machucar, negão, tchau, fui. Vem o próximo trabalhar no lugar dele, ele vai perder aquela hora. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Né? Então, o que nós temos que... O que o médico de trabalho, nós temos que tomar muito cuidado? Nos riscos do ambiente de trabalho. Você pega um trabalhador sadio, põe ele para trabalhar com você. Sabe qual que é o maior bem de uma empresa? É o trabalhador, é o empregado. Qual o melhor bem de uma universidade? Seus professores. Se a universidade é boa, de primeiro mundo, nota 5, por quê? Porque tem os melhores professores, os mais diligentes, que os alunos estudam, etc. É o recurso humano. Meu pai falava, é a massa crítica. Ele era obeso, falava que a massa crítica era o peso dele, né? Mas a massa crítica é o estudo, é as publicações, é o saber. Massa crítica, inteligência. No trabalhador, é massa crítica do trabalhador. Veja bem, antigamente tinha os projetos, até hoje tem ISO 9000, ISO 9016, no começo lá de 2000, 99, o trabalhador, para trabalhar numa indústria, tinha que ter no mínimo segundo grau completo. Era uma exigência do ISO 9000. Então, a Fulgaz, por exemplo, fez um trabalho de 2 anos de alfabetizar e colocar todos os trabalhadores no segundo grau. Quem não conseguiu chegar no segundo grau teve que ser demitido para receber o ISO 9000. Isso é coisa de 20 e poucos anos atrás. Hoje, a grande maioria da população, tudo grau médio. Grande maioria da população. Mas se você for ver esse grau médio, o senhor é destro ou sinistro? O que é isso, doutor? São os analfabetos funcionais. O grande problema da diplomação é que estamos distribuindo diploma, nós temos analfabetos funcionais. Péssimos profissionais. Advogados que não sabem nem escrever, não sabem fazer uma petição, não sabem passar um corretivo no Word. Meu Deus do céu, uma coisa horrorosa. Isso não só na advocacia, na medicina, em tudo que é lugar. Analfabetos funcionais. Aí o cara tem segundo grau, não sabe nem para onde vai. Sabe nem ler nem escrever. E o pior não é isso. Vocês têm que prestar atenção numa coisa. O pior é você ler um texto, interpretar o texto. A interpretação de texto. Você dá um texto legal, uma lei, para um advogado ler, ele não consegue entender o que é considerar de obrigação de fazer. Ele não consegue entender o verbo. Sabe o que é isso? O verbo, pessoal. Pelo amor de Deus, o verbo. Leia o verbo, que a legislação é verbo. Então, a interpretação... Sabe qual grande reprovação que nós temos nossos alunos naquelas... no ENAD, né? ENAD. Tem o ENEM e o ENAD. ENAD. A grande reprovação dos nossos alunos aqui é não saber entender o texto para responder a questão.
ele não consegue interpretar o texto adequadamente para responder a resposta adequada. Ele não consegue entender o que está escrito. Se dá um caso clínico, o cara não sabe interpretar o caso clínico. Eu sei porque eu fui muitos anos elaborador, primeiro fui elaborador, depois fui revisor de texto do INAD, né? Do INEP. Eu era do INEP. Tanto do Enem como do INAD, mas eu fui mais para o INAD e depois, inclusive, para a residência médica, para o Revalida, né? E Revalida fez muitos textos, muitas provas, que se chamam de itens, né? Chamam de itens. Então, você faz um enunciado, a pessoa não consegue interpretar o enunciado, pessoal. Então, leiam bastante. Interprete o texto que você está lendo. Pare para pensar. Tem dúvida? Vai no verbo. Vai no Aurélio. Vai no qual que é o mais moderno aqui? Hoje em dia, acho que não se usa mais dicionário escrito, eu uso muito. Mas o Google ou agora o GPT, né? E tem um outro também no Google que é muito bom. Foi lançado recentemente, excelente. Qualquer dúvida vai lá, pô, perfil. Então, pesquisa, interpreta, começa a aprender. Somente a ação, o verbo, né? O verbo move o mundo, lembre-se disso. E Deus fez o verbo, né? E o verbo fez o homem, né? Então, vamos lá. Causas de doenças. Então, a causa da doença é o meio ambiente. Dentro do ambiente, nós temos os fatores de risco. Aqui tem um quadro mostrando os principais fatores de riscos que tem no meio ambiente. O meio ambiente de trabalho e o meio ambiente comum. Né? Depois dá uma olhadinha com mais calma sobre isso. Então, nós temos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, certo? E tem o risco pessoal também. O maior risco pessoal do trabalhador é a sua baixa escolaridade, desculpe, a sua ignorância. Meu Deus do céu. Você quer quebrar uma máquina, põe um trabalhador semi-analfabeto para tocar ela. Quanto melhor a escolaridade do seu trabalhador, mais treinado ele for, mais ele souber dos riscos, porque é uma obrigação da empresa. O cara trabalhou, no primeiro dia do trabalho, tem que apresentar um dia de trabalho e falar: cuidado com essa parte elétrica, cuidado com isso aqui, cuidado com o ruído, cuidado com isso. Tem que avisar o cara. Chama treinamento introdutório. O trabalhador tem o direito, e a empresa é obrigada a demonstrar todos os riscos do ambiente de trabalho. Quanto melhor for o estudo do trabalhador sobre aquela função dele, o conhecimento geral dele, menos acidentes você terá e menos ações judiciais você terá. Quanto maior a qualificação, menor os riscos para a empresa e para o trabalhador. Então, importante nós qualificarmos. Então, esse risco pessoal aqui está na ignorância, no analfabetismo. Né? Porque não adianta se escrever lá, perigo. O cara não sabe ler. Ele vai meter a mão, vai fazer de qualquer jeito. E se ele não for capacitado, treinado para a função, é outro crime também. Então, você tem que explicar para os trabalhadores. Uma vez fui dar uma aula de risco ocupacional em ginecologia e obstetrícia, no congresso, lá no Aquário, não está andando atrás, no congresso de ginecologia e obstetrícia com meus colegas. Fui falar de riscos de ginecologia e obstetrícia. Meu irmão, os caras saíram arrepiados, cabelo em pé. Eles não sabiam o que estavam lidando. HIV, não sei, comecei a falar. Uma hora de aula. Meu Deus do céu. Laser, estavam entrando com laser, né? Cirurgia laser, né? Fumigação de lesão virótica. Não sei, meu irmão, fumos viróticos vai dar câncer em todo mundo. Pólipo de garganta. Tinha cuidado com isso aí, porque são partículas vivas. O vírus não morre. Quando você fulgura, você destrói, você cauteriza, você usa laser, você não destrói o vírus. Você transforma ele em fumaça. Aí você inala aquela fumaça, aí você vai aparecer com um nódulozinho na garganta, você não vai saber o que é. Foi aquela verruga que você cauterizou no teu consultório. Entenderam o drama? Então, pessoal, tem que conhecer risco, tem que estudar risco. Para você fazer qualquer coisa na vida, tem que saber direito, as leis, o risco está nas leis, né? O teu direito, o teu dever. E o risco que você está exposto. Né? O risco judicial, né? O risco das leis, o risco também biológico, químico, físico, pessoal, etc. Certo?
Nós estamos quase acabando nossa aula. Agora, vamos ver aqui uma coisa. Esse gráfico aqui, olha, um esquema de 99, ó, 2000. História natural, vocês estudam aí epidemiologia, da enfermidade do trabalhador. Isso é espanhol. Então, você pega um trabalhador equilibrado, né? Coloca ele para trabalhar, tá aqui, ó, num ambiente desequilibrado, que tem um estímulo para ele fazer alguma doença. Aí ele começa a trabalhar, faz o período de pré-patogenia, aí ele vai interagir com o meio ambiente, vai se adaptar, lembra da adaptação? Ele vai ter uma reação, o meio ambiente vai se adaptar. O cara está aqui no 40 graus, ele entra para trabalhar na câmara fria, ele vai ter que se adaptar àquela mudança climática, vai gripar, vai baixar a resistência dele nos primeiros dias, até ele criar uma certa resistência. Vai pegar umas viroses, tal, gripe, né, IVAs, né, infecções de vias aéreas superiores, tal. Aí ele vai ter vários agentes, ele vai ter alterações teciduais, né, tissulares. Aí ele vai se adaptando, ele pode apresentar alguns sintomas, às vezes uma enfermidade, uma incapacidade temporal, né? Pode ser parcial, lembra? Ou total, certo? Aí ele passa por um período de recuperação, de resolução, né? Aí não se afastou, mas ele se adaptou, resolveu, resolução. Aí ele não se adaptou, ele ficou doente, 2, 3 dias, aí ele se recuperou, voltou para o mesmo local de trabalho. Aí ele continua ali se brigando com aquele risco, brigando no dia a dia com aquele risco, e a empresa não faz nada, a empresa deixa assim mesmo, o ruído comendo solto, aqueles problemas tudo, tal. E aí, de repente, ele aparece uma lesão maior, uma discapacidade ou uma incapacidade. Uma discapacidade é temporária, uma incapacidade temporária, parcial, depois passa para total, depois passa para permanente, que daí já é uma sequela, né? Aí uma invalidez ou até morrer. Então, isso é a história natural das doenças. Pense, vamos lá. Você pega um jovem, 16 anos, você vai trabalhar comigo no garimpo. Aí ele vai lá, vai para a draga, começa a catar ouro lá, e ele começa a despescar ouro, usa o mercúrio, usa o cadinho, ele põe o maçarico no mercúrio com a amálgama de ouro, tira o ouro, sai aquela fumacinha, né, fumos metálicos, né, de mercúrio, e todo dia o cara fazendo isso, e ficando rico, ganhando dinheiro, não sei o quê, pá, todo dia ali na beira do rio, tá, tirando ouro, despescando 2, 3 vezes por dia, aquela fumacinha, de repente o cara começa a ter tremor, tontura, vertigem, uma certa surdez, zumbido, aí começa a passar mal, começa a perder o tato. Aí ele vai procurar um médico e diz, olha, chefe, o negócio é o seguinte, uma intoxicação de mercúrio aqui. Você adquiriu essa intoxicação pela fumaça, os fumos metálicos, se inalou, foi teu pulmão, ele foi para os órgãos do organismo, órgãos-alvos, audição, sistema neurológico, desmelinização de nervos periféricos, sistema hematopoético, da anemia, entendeu? Aí vai lá ser depositado nos rins, da insuficiência renal, e aí o cara vai evoluindo, e a doença vai se agravando, que pode levar até a morte, se ele não se afastar e não fizer uma desintoxicação desse mercúrio. Deu para entender? É assim que funciona a história natural das doenças, né? Mas aí você tem, então, uma empresa que tem os riscos, você sabe quais são os riscos, aqui até esse gráfico está antigo. PPRA é o Programa de Proteção de Riscos Ambientais, que hoje, leia-se, é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, tudo é risco. Esse é o NR1. A NR1 é o gerenciamento de risco. Então, primeira coisa, você conhecer o risco da empresa. Se não reconhecer direito o risco da empresa, então você vai tomar ferro. Porque a empresa vai perder todas as ações judiciais, porque você não reconheceu o direito. Aí o engenheiro vai lá, vai fazer um outro laudo, vai dizer, ó, faltou esse risco aqui, esse aqui, esse aqui. Aí vai lá, apareceu uma doença, aí você vai fazer o estudo retrospectivo, né, epidemiologia ocupacional retrospectiva, casos epidemiológicos que apareceram naquela empresa, nexo técnico epidemiológico previdenciário,
Apareciam 100 casos naquela empresa nos últimos 5 anos. Vamos lá fazer uma inspeção. Olha, meu filho, está tendo muito caso aqui. Epidemiologicamente, vocês estão positivos para esse risco aqui. Ah, mas não tem no PPRA. Agora não tem no PGR. Por quê? Porque se você não descobrir, se você não olhar, abrir os olhos para o risco, pior cego é aquele que não quer ver. As doenças vão pupular. As doenças pupulam. Esse foi um grande escritor brasileiro. Qual que era o nome do escritor? Olavo Oswaldo. Não me lembro agora. Ele diz assim, você faz um livro, escreve um livro, faz revisão. Quando você publica o livro, o autor abre o livro e começa a ver que os erros pupulam sobre a sua vista, sobre as suas pupilas. Escreveu bem assim. Esse é um texto muito famoso. Mas o que é isso? Você revisa, a hora que você abre o livro impresso, você acha um monte de erro. Dá uma raiva, rapaz, já passei por isso. Bom, então o que acontece? Se você não abrir os olhos, se não reconhecer, pior ser aquele que não quer enxergar. Se você não reconhecer o risco, como é que você vai fazer um programa de proteção de risco? Como é que você vai fazer um PCMSO para proteger seus empregados do risco? Como é que você vai fazer um acompanhamento biológico de uma intoxicação por mercúrio se você não sabe nem que o mercúrio é tóxico, como o garimpeiro, né? Certo? Ou não sabe, ou não quer que saibam. Ou, às vezes, eles escondem embaixo do tapete. Como aconteceu com o DDT por mais de 10 anos aqui no Brasil, que a FUNASA usava o DDT sabendo que era cancerígeno e não tirou, e continuou usando. Depois foi proibido mesmo tirar, mas aí já era tarde, muito adoecido. Oi? Bom. Vamos ver aqui, subsistema RSPG, tal, isso aqui vou pular. Benefícios acidentários. Quando o empregado fica doente, aí acima do 16º dia, ele se afasta pelo INSS. Certo? Ele vai ter que se afastar pelo INSS para ser tratado. E aí nós vamos ter que dar um benefício para ele. Quem vai pagar? O nosso INSS, que eu recolho, vocês vão recolher. Quando você começa a assinar a carteira, você recolhe o INSS, fica lá num banco de dinheiro que vai dando para os que estão doentes. E quando você se aposentar, você vai receber também. Certo? Pessoal, nós estamos chegando às 9 horas. Eu vou viajar daqui a pouco para Ji-Paraná. Nós vamos parar aqui. Quando entra o empregado doente, depois do 16º dia, vai para o INSS. Segunda-feira que vem, nós continuamos daqui. E nós vamos entrando, vocês veem que nós estamos entrando em doença. Daqui a pouco vocês vão ver a doença mesmo, propriamente dita. Tá bom? Beleza, pessoal? Vou encerrar. Minha esposa, inclusive, já esteve aqui. Ela já disse assim, chega, que esses meninos estão cansados, esgotados de tanto você ficar falando. Pessoal, se tiver alguma pergunta, façam por escrito aí, depois a gente responde. Espero que tenham gostado. Obrigado, doutor. Tá. Boa noite para todos, viu? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, doutor. Obrigado. Coração.